A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para mais um subsídio de escola bíblica dominical. A gente já está chegando no fim desse trimestre. Para mim, um dos melhores trimestres que a CPAD já nos promoveu, e eu fico feliz em poder estar ministrando subsídios para essa tão importante revista e além também dessa tão importante matéria. Outro assim, antes de iniciarmos de fato, novamente eu digo a vocês que caso queiram este material que eu estou projetando na sua tela, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, o link está aí na descrição, tá? O Instagram da Escola Teológica Semear, ou você entra em contato comigo via WhatsApp que eu vou colocar na tela de vocês agora. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e também não deixe de compartilhar. Faça parte deste projeto. Haja vista que este canal, sem você, não é nada. E Deus tem abençoado o nosso projeto, Deus tem abençoado este trabalho. Muitas pessoas têm sido alcançadas, graças a Deus. O canal tem crescido cada vez mais e Deus tem tido misericórdia de nós. E aí, o nosso projeto, gente, o nosso projeto é ser um dos maiores canais no Brasil que falam sobre escola bíblica dominical. É por isso que nós temos promovido esse subsídio, para que a Igreja de Cristo seja fortalecida, seja abençoada e também para que nós venhamos alcançar o maior número de pessoas possível. Mais uma vez, já de antemão eu digo que ainda neste mês de março nós faremos um evento completamente gratuito e 100% online para os professores de escola bíblica dominical. Vai ser aqui no canal do YouTube. E você que quer aprimorar as suas técnicas, o seu conhecimento, o seu currículo como professor de escola bíblica dominical, já fica pré-convidado, tá? Em breve eu vou divulgar nos meus vídeos e também nas postagens aqui do YouTube e lá no Instagram a data e o horário, ok? Que Deus os abençoe. Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja, dizendo que ela tem uma natureza organizacional. A matéria em si, em teologia, nós chamamos de eclesiologia, ou estudo da igreja. Nós entendemos que a igreja ela precisa de uma natureza econômica, e natureza econômica não diz respeito somente a dinheiro. Economia diz respeito à organização. E a Igreja de Cristo, ela tem, desde o seu nascedouro, essa organização. Se nós formos ler o relato do princípio da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o próprio Cristo, ele foi promovendo pessoas por meio do Espírito Santo para determinados papéis dentro da igreja. E aí vem o apóstolo Paulo e nos dá isso com maior clareza, dizendo que Deus chamou um para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para pastores e assim por diante. E o foco de todos dentro dessa natureza organizacional é promover o crescimento da igreja e a manutenção da obra de Deus. Hoje eu falarei com vocês a respeito do que é igreja propriamente dita, porque há muitas pessoas que não entendem verdadeiramente do que se trata a igreja. Algumas pessoas acham que igreja é placa, outras pessoas acham que a igreja é simplesmente uma instituição. Não, não, não. A gente tem que discorrer mais a respeito disso para a gente poder entender e para que você, professor, possa dar uma aula muito mais profunda e com maior qualidade aos seus alunos. O texto áureo está lá na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo 5, que nos diz: por esta causa, eu, Paulo, te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei, fazendo referência direta à organização da igreja primitiva. Tito, enviado de Paulo para pastorear aquela igreja, deveria levantar também outros líderes juntamente com ele, para que juntos liderassem e edificassem o corpo de Cristo. A verdade prática nos diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual.
espiritual. Olha só o que ele está dizendo. De natureza espiritual. E, ao mesmo tempo, uma organização. Então, a igreja, vamos desvendar isso aqui, essa verdade prática, diz respeito ao fato de que ela sim é o corpo místico de Cristo, tem uma natureza espiritual, ou seja, nós prezamos sim o lado espiritual da coisa, porém, não, a gente não é espiritualista. A gente não vai espiritualizar tudo. Nós precisamos de uma organização. Por quê, meus amados? Olha aí, olha o ponto que eu vou partir, presta bem atenção, do ponto com o qual nós iremos iniciar a aula de hoje. Primeiro, toda vez que pessoas se ajuntam, essas pessoas trazem problemas consigo. Problemas comportamentais, problemas de disciplina, problemas de ordem matrimonial e assim por diante. Sem a natureza organizacional da igreja, evidentemente não haveria igreja. Porque essa organização, o fato de que há líderes, orientadores, professores, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que mentoriam pessoas, faz com que este corpo haja de uma forma homogênea. Porque senão, caso não houvesse essa organização, cada cabeça teria uma sentença. Cada pessoa faria o que acha correto, cada pessoa faria o que acha certo. Porém, meus amados, Deus ele é mais inteligente do que nós. A gente precisa entender. Igreja trata-se de um ajuntamento. E um ajuntamento, para que ele possa subsistir, para que ele possa permanecer ao longo do tempo, ele precisa de determinadas bases. E uma das bases principais é a organização. Sem a tal da organização, o ajuntamento não subsiste. Muito pelo contrário, ele perece, as pessoas se separam. Um ajuntamento deixaria de se ajuntar, deixaria de se reunir. Então, dentro da igreja, graças a essa natureza organizacional, nós temos ordem no culto, nós temos ordem no ensino, nós temos ordem na forma como as coisas funcionam, na forma como o dinheiro que os membros doam à igreja é gasto e é administrado. Eu sei. Infelizmente, em muitas denominações e muitas igrejas, não tem ordem nisso, né? O cara lá, o líder, muitas das vezes um líder tóxico, gasta com o que ele acha bem gastar, não dá satisfação para ninguém, não tem prestação de contas, eu sei disso. Mas, no melhor dos mundos, assim como deve ser no papel, né? E graças a Deus existem muitos lugares que preservam os princípios da palavra de Deus, há ordem na ética da igreja, na forma como as coisas funcionam. Mas vamos lá. Antes da gente continuar a nossa lição, o nosso subsídio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você retransmita esta pergunta aos seus alunos. E eu quero ser ousado aqui agora, meu irmão. Se você está comigo aí, se você está me ouvindo, vamos participar dessa aula. Deixa aí nos comentários, dá uma pausa no vídeo aí, depois que eu fizer a pergunta, antes de responder a pergunta que eu fiz. Dá uma pausa no vídeo e comenta. A pergunta é o seguinte: para você, o que é a igreja? Comenta aí. Comenta, gente. Ajuda a gente aí nos comentários aí, que o YouTube deixa o vídeo mais relevante e entrega para mais pessoas. O que é a igreja para você? Você vai perguntar isso lá na hora da aula e vai dar pelo menos aí uns 5 minutos para os irmãos falarem. Cada um vai dar uma resposta. Um vai dizer resposta extravagante, outro vai dar resposta absurda. Algumas pessoas vão dar respostas mais ou menos certas e você vai ver que tem pessoas que vão dar respostas que se aproximam mais da realidade. Agora, respondendo a minha própria pergunta, eu vou dizer a vocês o que é a igreja. A igreja é o corpo, anota aí, o corpo místico
de Cristo. E o que é o corpo místico de Cristo? Primeiro de tudo, nós estamos ligados a Cristo onde quer que nós estejamos. Na terra, debaixo da terra, se o cara for para a lua, é crente, tá ligado a Cristo. Ah, vamos colonizar Marte, é crente, tá ligado a Cristo. Mas também nós não estamos somente ligados a Cristo. Nós estamos ligados uns com os outros. Então, o relacionamento é vertical e é horizontal. Nós estamos ligados a Cristo onde quer que nós estejamos e uns com os outros onde quer que nós estejamos, independente dos tempos e das épocas. Então, a igreja primitiva está ligada a nós hoje, igreja do século XXI. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos continuar. Você vai ver que quando você dá o espaço para o seu aluno responder essa questão, alguns vão dizer que a igreja é o templo, é o local onde vocês vão estar reunidos. Não, 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 não. O templo, né? Muitas igrejas hoje em dia são templos próprios, né? Locais próprios, e graças a Deus por isso, mas a maioria, grande parte pelo menos, é lugar alugado. E se aquela igreja, aquela congregação, aquela denominação sair dali? O que aquele lugar pode virar? Você pode perguntar isso lá na igreja, lá para os seus alunos. Não pode virar uma pizzaria? Pode virar uma casa noturna? Pode virar uma casa de massagem, sei lá. Pode virar qualquer coisa. Então, a parede, o teto, o chão não é sagrado, não é igreja. O que é a igreja? E aonde Cristo estará presente? Onde quer que o seu corpo se reunir. Então, o que é a igreja? Nós. Anota aí. Nós somos igreja. Olha só o que eu estou falando. Eu não estou falando eu sou igreja. Porque eu sozinho não sou igreja. Mas nós, eu aqui, você aí, nós nos ajuntando, domingo, sábado, seja lá qual dia de culto seja, somos igreja, juntos, em união, em ajuntamento. E ali Cristo habita conosco. Olha só que conceito fantástico! E é necessário que você transmita isso aos seus alunos. Isso é um conceito que desafia as pessoas que distorcem o que é igreja e também contraria aquele movimento dos desigrejados. Ninguém está falando aqui, Christian, você não acredita que o cara tem que ir lá no templo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquele pedaço de pedra que está um em cima do outro, que eles chamam de igreja, aquilo ali não é igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, um ajuntamento dos santos. Então, se a gente se ajuntar numa praça, numa fazenda, vai ser igreja. Estaremos em comunhão e Cristo estará conosco. Ok? Vamos dar continuidade? Nosso texto áureo, nossa leitura bíblica em classe está em Tito 1, do 1 ao 9. Eu vou ler e vocês acompanhem comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, eu gosto tanto dessa frase, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O apóstolo Paulo ele não se dirige somente a Tito como seu filho, mas também a Timóteo. Nós vemos que são talvez os discípulos mais próximos de Paulo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, esse aqui é o nosso textuário, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, ele vai estabelecer alguns critérios para que o homem seja considerado presbítero, lembrando que a palavra presbítero significa ancião, então necessariamente deveria ser alguém maduro, alguém que tivesse a experiência da vida, que tivesse errado, acertado, se corrigido.
condições de liderar pessoas. Gente, é profundo demais. Não é o amigo de fulano, parceiro de ciclano. Olha lá os critérios. Aquele que for irrepreensível, marido de quantas mulheres? Uma só. Que tenha filhos fiéis, ou seja, o fato de que ele cria bem os filhos mostra o caráter dele. É lógico, a gente pode entrar em algumas questões até mesmo consideradas polêmicas. Ah, mas e se o filho desvia? Gente, não estou falando disso. Eu estou falando que a forma como você cria o seu filho é manifesta no comportamento dele. Se você é um cara que trata seu filho igual um nada, né, para não dizer palavra feia aí, o comportamento dele vai revelar isso. Vai ser uma criança mal educada, uma criança frustrada. Agora, quando você vê uma criança bem cuidada, limpa, bem vestida, educada, pede licença, tem humildade, participa do culto, é lógico que essa criança é bem cuidada. Tem um pai presente, uma mãe presente. Então, esse aspecto revela também o caráter do aspirante ao episcopado. O que é o aspirante ao episcopado? Lembra quando o apóstolo Paulo diz aquele que almeja o episcopado, ou aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar, desejar, ter vontade de. Episcopado, um cargo eclesiástico, vem de episcopo, ok? Não tenham filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, ele não é um cara que fica dividindo a obra, que fica dividindo o povo. Tem gente que se aproveita desse texto para dizer que o cara que se levanta contra um falso mestre, ele é um desobediente, não é disso que a gente está falando. Quando você tem um falso líder, um falso mestre, seu dever moral é se rebelar contra ele. Mas se você tem um pastor que é homem de Deus, transparente, aí seria falta de caráter, para não dizer um pecado, se rebelar contra esse homem que foi levantado por Deus. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, ele fala isso pela segunda vez, como despenseiro da casa de Deus. Gente, o que é um despenseiro? A palavra despenseiro vem de servo, mas não é um servo comum. Despenseiro é aquele servo que tem a chave da despensa, que pode dar alimento para os demais servos. Então tem uma responsabilidade incrível. Não soberbo, não um cara que se acha, que pensa que é o tal, porque tem um cargo, porque tem uma carteirinha, porque tem um salário. Não, 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 não. Não pode ser soberbo, tem que ser humilde. Para cima e para baixo. Não iracundo, um cara raivoso, entregue ao ódio. Nem dado ao vinho. Não um cara que enche a cara, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, que tá ali só por dinheiro. Mas, dada a hospitalidade, o que é hospitalidade? Você receber pessoas em sua casa. Amigo do bem, moderado, que não é extremista, tá? Moderado é o contrário de extremista. Quem anda pelos extremos acaba caindo. Você vai ver, gente, se você é novo convertido, tem seus 2, 3, 4, 5 anos de crente, você vai ver que aquele cara que é mais extremista é o primeiro a picar. Não uso calça. Não uso camiseta regata. Não, minha mulher não rapa a perna. Aí vai ver, é o cara que vai trair, é o cara que vai espancar, é o cara que vai mentir. Pode ter certeza, gente. Isso aí é mais velho que andar pra frente. Mas vamos lá. Justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, ou seja, ele tem que ser apto para ensinar, que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes, ou seja, eles têm que ser um cara convincente. Esse é o sentido da palavra poderoso aí que o apóstolo Paulo está trazendo. Então veja que o negócio não é fácil. Tem que se atender os critérios que ele está exigindo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Gente, a CPAD ela vai proporcionar para você
a lição e ela vai proporcionar também o livro de apoio ao professor. Você vai achar esse livro muitas das vezes em grupos de WhatsApp, em PDF. Recomendo que você compre diretamente na CPAD. Geralmente são livros bons e que auxiliam muito para você montar a sua aula, para você preparar a sua fala. Então, para você poder destrinchar esses objetivos, vai ser imprescindível que você leia a lição e, se possível, caso você tenha acesso, faz um esforço, o livro de apoio ao professor, ok? Introdução. A igreja é mais do que um local de culto. Presta atenção nisso aqui, gente. É um organismo vivo e também uma instituição, ok? No Novo Testamento, a igreja é descrita tanto de forma universal quanto local. Gente, grave isso aqui. Lembra que eu falei do corpo místico? A igreja local que está em Éfeso, ou a igreja universal, que é a igreja do mundo inteiro. Só para a gente diferenciar. A estrutura organizacional da igreja é essencial para a sua missão e crescimento. Esse estudo ajuda a compreender a natureza organizacional da igreja e revisar visões distorcidas. Voltando ali, ó, a estrutura organizacional é essencial para a sua missão e crescimento. Gente, isso é fato. Sem organização, não tem missões. Sem organização, não tem departamento. Sem organização, não tem dinheiro para investir em tal lugar. Gente, é fundamental, gente. Não tem como não ter organização. É por isso que o movimento dos desigrejados é um movimento falido. Imagina se todo mundo ficar desigrejado, acabou a igreja, acabou a obra, acabou a missão, acabou os departamentos. Então, você vê que é um negócio maligno. O que é a igreja? Significado bíblico. A palavra igreja vem do grego eclésia ou eclesia, que significa assembleia dos chamados para fora. Então, eclesia tem a ver com assembleia, ajuntamento. Igreja universal. Todos os salvos em Cristo fazem parte da igreja invisível e universal. Igreja local, a manifestação visível da igreja em comunidades específicas. Gente, a igreja é universal e também invisível. Olha que conceito fundamental. Por que invisível? Porque não é placa, porque não é CNPJ. Faz parte, pode fazer, mas não é isso. A igreja é tanto um organismo espiritual quanto uma instituição também visível. O governo espiritual da igreja. A igreja precisa de ordem e liderança. Isso daí a gente já tratou, a gente já falou e eu creio que já pôde ficar claro na mente de todos. Pastores e presbíteros. Responsáveis pelo quê? Olha aí, irmãos. Ensino e cuidado. Gente, quero ser pastor um dia, quero ser presbítero um dia. O mínimo que você tem que ter é empatia com o próximo e também condições de ensinar o rebanho, gente. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que se preparar, gastar tempo, gastar até dinheiro com curso, com obra. Senão você não vai ter condições. Diáconos servem a igreja auxiliando nas necessidades práticas. O diácono tem que ter um jogo de cintura e humildade para obedecer. Jogo de cintura, porque muitas das vezes o diácono vai ser o advogado do diabo, né? Vamos dizer dessa forma. Ele vai chamar a atenção do povo, vai ter que puxar a orelha, ordem no culto, e vai ter que ter humildade para servir, para obedecer às demandas da igreja. A autoridade na igreja vem de Cristo e os líderes devem guiar segundo a palavra de Deus. Então, o líder não é dono. Se você está numa igreja que o líder parece o dono ou que ele se sente o dono, fuja, saia correndo e, pelo amor de Deus. A igreja em Tito e a ilha de Creta. Paulo enviou Tito para organizar as igrejas em Creta, lembrando que Creta era uma ilha. Creta enfrentava problemas com falsos mestres e desorganização eclesiástica. Paulo instruiu sobre a ordenação de líderes qualificados para manter a doutrina e a ordem. O exemplo de Tito reforça a necessidade de estrutura e governo na igreja. Heresias sobre a igreja. Primeira heresia:
Igreja invisível apenas. Alguns ensinam que a igreja não precisa de organização. Nós já tratamos disso. É uma mera besteira. É uma baita de uma besteira pensar dessa forma. Como eu disse, se não tivesse organização, se todo mundo fosse desigrejado, gente, ia acabar com a obra, ia acabar com a igreja. Não ia ter mais igreja, não ia ter mais obra, não ia ter departamento, não ia ter mais nada. É uma heresia que a gente entenda bem o que eu vou dizer, tá? Você não precisa nem recorrer ao texto bíblico para refutar ela. É só você recorrer à simples lógica do negócio que você refuta esse pensamento. Anarquismo eclesiástico. Grupos rejeitam toda forma de liderança e estrutura na igreja. Eu rejeito toda liderança tóxica, mas eu não rejeito a ideia de que nós precisamos de uma liderança, porque a igreja precisa sim de uma natureza organizacional. Doutrinas católicas errôneas afirmam que a igreja é uma instituição única e infalível. Também está errado. Já é o outro extremo, o primeiro extremo. Não preciso da organização. Não preciso da organização. Segundo extremo, não. Aquela organização salva. Fora dela não tem salvação. A igreja católica tem uma doutrina que se chama, que se diz, né? Extra Ecclesia Nulla. Eu estou falando devagar para você poder entender. Extra Ecclesia Nulla Salus. O que significa isso? Fora da igreja não tem salvação. Heresia. A Bíblia mostra que a igreja é tanto universal quanto local e precisa de estrutura e liderança. Recapitulação. A igreja tem uma natureza organizacional e espiritual. O governo da igreja é bíblico, com liderança estruturada. Liderança estruturada. É necessário que haja uma estrutura de liderança, do maior para o menor. A igreja local e universal são realidades complementares. Devemos manter a ordem e a doutrina na igreja, seguindo o modelo bíblico. Aplicação prática. Como você vê a igreja? Apenas um local de culto ou um organismo vivo? Faça essas perguntas aos seus alunos e veja o burburinho. Vai ser muito bom para o crescimento de vocês. Respeitamos e seguimos os princípios bíblicos para a organização da igreja? Precisamos valorizar a igreja local para contribuir para a sua edificação. Devemos estar atentos às falsas doutrinas que tentam distorcer a verdadeira igreja de Cristo. Amém, meus amados? Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 18. A igreja pertence a Cristo e deve seguir o seu modelo. Este foi o nosso subsídio de hoje. Eu espero que a aula de vocês seja uma bênção. Não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar, tá? Ajude-nos neste projeto. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai te recompensar por isso. Compartilhe aí no grupo da igreja, no grupo da família. Em nome de Jesus, que a igreja de Cristo seja edificada e que nós possamos participar deste processo de edificação. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.